Olá pessoal, boa noite. Fazendo a primeira saudação aqui da nossa live de hoje, aguardando as pessoas se conectarem. Bem-vinda, Ana Lúcia. Olá, Lourdes, bem-vinda. Boa noite. Lamis, boa noite. Vamos aguardando aqui o meu colega, Dr. Antônio Fagnani. Já já ele vai estar aqui. Júlia, boa noite, bem-vinda. Elisa, boa noite. Márcia, boa noite, bem-vinda, minha linda. Hoje o dia é especial. Se eu fosse vocês, eu já ia botando o dedinho no avião e já convidando os colegas, os amigos, parentes, familiares, principalmente aqueles que você sabe que roncam, né? Eu acho que vai valer a pena vocês poderem dar um toque, porque hoje nós vamos ter um especialista aqui no assunto. Ele já está aqui me acenando, já vou chamá-lo para fazer parte comigo. E vai ser uma honra tê-lo aqui. Olá! Alô, Fagnani, meu amigo! Boa noite, meu querido! Tudo bem? Melhor agora! Nossa, nos reencontramos. Nossa, cara, que saudade! Virtualmente, mas fisicamente, se Deus quiser, em breve. Em breve. Também você arruma uns amigos que moram lá onde o Judas perdeu a bota, né? Você ainda está em Araçatuba? Araçatuba, estamos firmes aqui na terrinha. Que beleza! Tá Esperando muito frio aí, cair. não? Esperando cair neve, né? Falaram que ia cair neve em Araçatuba. Falando Olha... que ia cair neve, né? Nós estamos aqui aguardando, né? Não, mas hoje até esfriou o final de semana, mas hoje já estamos chegando nos 30 já, nos 30 graus. Não tenha dúvida. Aqui ainda tá frio agora à noite, aqui tá friozinho. Eu estava aqui já conversando com o pessoal que estava aqui, porque eu acho que hoje, Fagnani, o assunto que nós vamos falar, não só matar a saudade de você, meu amigo, mas claro, vai ser extremamente importante e interessante. Eu até falo aqui, convido os amigos que estão aqui, para eles colocarem o dedinho aí no avião e marcar as pessoas que eles conhecem, porque vai ser extremamente importante o que a gente vai conversar, né? Então, eu já vou aproveitando, primeiramente, já saudando todos que estão aqui com a gente, né? A gente vai bater um papo hoje muito bacana. Eu já dou a saudação a todos que chegaram agora, o meu cordial boa noite. E é com muito prazer e muita alegria que a gente está aqui para mais uma live com o objetivo de bater um papo alegre, descontraído, falar um tema que, inclusive, está dentro de uma comemoração que a gente está fazendo esse mês, né? Uma série de lives, um ciclo de lives, que, na realidade, a gente comemora o mês de agosto dourado, né? Que é o mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. E o Dr. Fagnani é um defensor do aleitamento materno, trabalha já com um time aí de professores, professor Pedro Vinhas, né, Pilégio Vinhas, que está aí também, que esteve com a gente na quinta-feira, que o tema foi extremamente importante. E, para quem não me conhece, eu sou o Mário Jorge, e hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Aliás, são dois assuntos, né, Fagnani? A apneia obstrutiva do sono e ronco. Por isso eu falo de vocês, convide seus amigos. Bom, eu vou fazer uma contextualização que, na realidade, vai ser legal, até já passo a palavra para você, Fagnani. Claro. Porque o sono é algo natural em nossas vidas, né? Quando dormirmos bem, nós não o valorizamos e mal pensamos sobre como dormimos, não é verdade? Com o envelhecimento, os indivíduos ficam mais suscetíveis a desordens do sono, né? Sendo que as mais frequentes são o ronco e a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que caracteriza-se pelo colapso faríngeo repetitivo, que é a apneia, dificultando a passagem do ar durante a respiração ou o estreitamento das vias aéreas superiores durante o sono, limitando o fluxo respiratório, levando a uma diminuição da oxigenação sanguínea e ao aumento do gás carbônico no sangue, causando a fragmentação do sono, que, por sua vez, leva à sonolência diurna e aumento do risco de acidentes automobilísticos e ocupacionais, tanto no trabalho como nos afazeres domésticos. Muitos estudos fornecem evidências claras de que os distúrbios respiratórios do sono
são um fator de risco forte e independente para a hipertensão arterial, com consequente morbidade cerebral e cardiovascular, AVC e infarto do miocárdio, e a alta mortalidade, além de sequelas neurocognitivas, como perda de memória, dificuldade de concentração e aprendizado, alterações do humor, hormonais, entre outras. E aí, gente, para bater esse papo, nada melhor que ter um convidado aqui, que é um estudioso no assunto, dedicou a sua vida, ele tem aí já os seus tantos poucos anos formados, né, pai? 2. 2 anos. Né? O doutor Antônio Fagnani Filho, que ele é cirurgião dentista, graduado pela FOA, Unesp, a Faculdade de Odontologia de Araraquara, de Unesp, em 1983. Araçatuba. Araçatuba. Um pouco mais para perto, tá vendo? Lá de Araçatuba. Especialista em ortopedia funcional dos maxilares, pós-graduação em ortodontia e ortopedia facial. É professor assistente dos cursos de especialização e atualização funcional em ortopedia funcional dos maxilares no NEON, em São Paulo. Coordenador do Núcleo de Estudos dos Distúrbios do Sono e do Simpósio sobre ronco e apneia do sono de Araçatuba. Membro da Associação Brasileira do Sono e da Associação Brasileira de Odontologia do Sono. Gente, e palestrante sobre esse assunto, odontologia do sono e aleitamento materno. Então, Fagnani, muito prazer em recebê-lo aqui. Uma honra ter você, não só de te reencontrar, mas está aí a sua saudação inicial. Por favor. Obrigado, querido. O prazer é meu. Nossa, eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite. Primeiro por estar com você, né? Que é uma pessoa que eu admiro, que a gente está junto desde a época da tia, né? Puxa. Foi uma ligação que veio no meu celular, por isso que deu uma falhada aqui na imagem. Fica tranquilo. Mas, se não me falha a memória, nós nos conhecemos no primeiro Congresso Brasileiro de Homeopatia, não foi? Em Águas de São Puxa Pedro. Vida, já faz um tempinho. Faz uns 10 anos, vai. Vamos somando 10 e mais 10. Mas... Vamos lá. Então é um prazer muito grande estar com você, com a Jussara também, que é uma pessoa muito querida, né? E você sabe que assim, a gente na nossa vida profissional, eu costumo dizer que mais do que qualquer desses cursos de especialização que eu fiz, eu tive a grande felicidade de ter conhecido a doutora Gabriela Dorati de Carvalho, né? Que foi a minha mentora, foi a minha grande estimuladora, né? A estudar essa questão da respiração, né? Qual é a importância da respiração. E aí, lógico, que aí vai casando com aquela curiosidade da gente, que a gente fica meio inquieto quando começa a exercer a odontologia, né? Sem entender os porquês das coisas. Né? E quando você começa a mergulhar na fisiologia humana, aí que você começa a clarear as coisas. Por que as coisas acontecem tanto, né? E essa área do sono realmente é uma área apaixonante. Por quê? Porque ela liga tudo, né? Ela liga todos os sistemas, ela liga a nossa qualidade do dia a dia, é o sistema nervoso central, é aparelho digestivo, cardiovascular. Você já fez uma bela introdução ali e realmente ele tem uma importância muito grande. E pena que na vida moderna a gente acaba sacrificando o nosso sono, né? Por conta de estudo, trabalho, lazer, enfim, a gente vai somando tantas coisas na nossa vida e vai sempre diminuindo a nossa carga horária de sono. E o corpo vai cobrar, né? Eu costumo dizer, Mário, o seguinte, isso é uma coisa minha, tá? Que eu acho que assim, o distúrbio do sono, na verdade, é um fruto do nosso livre-arbítrio. É uma patologia que nós estamos tendo agora na vida moderna, vamos dizer assim, baseados nas nossas escolhas. Ao longo do nosso bate-papo, a gente vai poder falar assim, dos principais fatores predisponentes e nós vamos ver que os principais fatores que predispõem a gente a ter esses problemas são as escolhas da gente. Né? Olha isso. Eu não vou adiantar, vou deixar aqui no suspense. Não, você está deixando a gente com gosto, quero mais. Eu imagino que o pessoal que está aqui com a gente já está louquinho para... Falei, então, pessoal, convida seus amigos aí. Vamos lá. Nós vamos começar a conversar, que vocês viram que a introdução já deixou a gente com gosto de quero mais, né? Mas vamos lá, Fagnani, vamos bater o papo aqui agora. E a primeira pergunta que eu te falo é assim: roncar
é normal? E ronco e apneia do sono são a mesma coisa? Então, eu queria que você agora definisse para a gente isso aí, para a gente já introduzir no assunto. Olha, Mário, na verdade, o ronco, ele não é normal em nenhuma idade, né? Na live passada, o Pedro já fez uma excelente abordagem, como sempre, né, dessa questão da criança. E hoje eu vou focar um pouquinho mais da incidência do distúrbio respiratório, mais no adulto, tá ok? Porque senão a gente, uma hora só vai ser pouco para a gente conversar. Mas, na verdade, o ronco e a apneia do sono, eles fazem parte da mesma síndrome, né, da mesma patologia. Vamos dizer o seguinte, que o ronco é o seu estágio mais leve, mais inicial da patologia. E a apneia obstrutiva do sono, ela já seria o seu grau mais grave, né? Então eu tenho, por exemplo, o estabelecimento do ronco, depois isso vai evoluindo para uma resistência das vias aéreas superiores, da resistência da respiração, aí passa a ser uma hipopneia, já eu vou explicar melhor o que é tudo isso, tá? Perfeito. Até chegar na tal da apneia obstrutiva do sono. Muito bem. E como é que... onde que ocorre isso, né? Eu acho que é importante, às vezes tem algumas coisas que pode parecer meio básico, que a gente vai falar aqui, mas eu acho tão importante a gente deixar nosso público bem esclarecido, até para não cair nesses contos de Facebook, de mídia social, que tem lá os aparelhinhos milagrosos, né? As argolinhas, faixa anti-ronco, micro-CPAP, que na verdade, o que acontece? Eles estão ali na abertura nasal, como se o problema fosse a abertura nasal. E, na verdade, como que ocorre, onde que ocorrem esses distúrbios respiratórios no sono? Então, até, obrigado por já ter projetado, né? Eu coloquei essa primeira figurinha ali, é um corte sagital de uma face humana, onde a gente percebe que nós temos ali as vias aéreas superiores, né? O nariz, né? Que está ali num tom mais rosa, mais escuro, uma trajetória em azul, que seria o fluxo do ar, né? E nós temos ali uma comunicação desse espaço nasal na sua região posterior com a boca. Então, para que a minha respiração seja bem realizada, eu preciso que esse tubo da respiração, vamos chamar ali de faringe, ele esteja bem dilatado, bem desobstruído, para que o ar passe naturalmente. Passa a próxima imagem, por favor. Quando começa a acontecer, depois nós vamos estar falando por que acontece isso, mas começa a acontecer o estreitamento desse canal da faringe, né? Que na verdade a faringe ela é um tubo, né? Vertical quando a gente está em pé, e ele é extremamente maleável. Por quê? Porque ele não tem esqueleto. Tá. Ele é formado só por músculos e cartilagens, né? Então ele sofre muita influência de pressão externa, da própria musculatura do pescoço, né? E da própria pressão interna, através do fluxo do ar e da contração do diafragma também, que cria aquela pressão negativa para a gente poder inspirar, o ar poder inspirar. Então ele sofre pequenas dilatações e contrações durante o processo da respiração. Quando esse estreitamento começa a ser muito duradouro, o que acontece? O ar começa a passar com uma certa pressão. Imagine se eu pegar uma mangueira de jardim e contrair ela, o que vai acontecer? A minha água vai passar com uma pressão maior. Uma pressão maior. Tá certo? Essa pressão maior vai fazer com que essa musculatura da parede anterior da faringe, ali formada pela base da língua e principalmente pelo palato mole, ali onde tem a campainha, né, a úvula, eles sofrem um processo de vibração. Então nós vamos ter uma vibração dessa musculatura que vai causar o ronco, né? Vai causar os efeitos sonoros ali. Né? Os efeitos sonoros. Aí, por isso que eu falei para você, eu quero explicar isso desde o começo, porque já dá para entender que você colocar alguma coisa na abertura nasal não vai resolver o problema. Porque o problema está aqui, ó, na região posterior, no espaço naso-oro-faringe. Né? Tá lá dentro. Então, isso é uma questão de fisiologia, de funcionamento. Tá bom? É importante a gente ter esses conceitos, até para a gente entender depois a questão de terapias, possíveis terapias. É um nivelamento que você está fazendo, né? Para todo mundo entender do ponto de vista anatômico, nas estruturas, né, que permeiam o nosso trato respiratório, né? Isso é muito importante, porque o padrão nasal é o padrão normal de respiração, né? Sim, deveria ser. As coisas vão se alterando, né? E aí as coisas começam a acontecer. Essa imagem agora é de apneia.
Isso. Aí, o que acontece? Quando esses tecidos musculares entram em colabamento, eles se juntam, ou pelo menos ali tem acima de 90% de grau de obstrução ali, o que vai acontecer? Eu vou ter a parada do fluxo respiratório, então eu vou ter a apneia propriamente dito. Tá ok? E para ser considerado uma apneia, assim, para ser contada como uma questão patológica, é preciso que ela tenha a duração de pelo menos 10 segundos, né? E que ocorra também uma dessaturação de oxigênio. Então, até para ser contada a sua gravidade, inclusive, né? Uhum. Porque a apneia, assim, a gente pode ter alguns graus de apneia. Eu tenho a apneia leve, eu tenho a apneia moderada e a apneia mais severa, né? Então, a apneia, existe um exame que é extremamente importante, fundamental para a gente fazer o diagnóstico desse distúrbio do sono, que é a polissonografia. Polissonografia. E o ideal é a polissonografia tipo 1, porque nós temos 4 tipos de polissonografia. Mas a tipo 1, aquela que é feita no laboratório, é a mais completa, é a que nos dá realmente a informação completa de como está a questão do sono do meu paciente. Porque é feito o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, então eu consigo ver o estagiamento do sono. Você sabe que o nosso sono ele é dividido em vários estágios. Eu tenho sono leve, sono profundo, o tal do sono REM, que é quando eu tenho os movimentos rápidos dos olhos, né? E é importante a gente identificar isso para a gente entender a gravidade dessa apneia. Então, eles são contados, esses eventos, por hora do período que eu dormi. Então, por exemplo, até 5 eventos por hora, praticamente não é considerado patológico. O teu organismo consegue superar isso, né? Mas acima de 5 eventos até 15 eventos, nós vamos ter um grau leve. De 15 a 30 já vai ser uma apneia moderada. E acima de 30 já vai ser um grau severo. E como que os pesquisadores consideraram esse número 30, né, como um divisor de águas para ser considerado severo? Porque a partir de 30, realmente, os problemas cardiovasculares eles são extremamente perigosos, né? Principalmente a hipertensão arterial, né? E já começa a mexer num lugar muito perigoso. Né? Você falou sobre sono. Desculpa, continue. Eu ia te falar a respeito do estudo. Tá. Mas só para complementar essa questão. Claro, então, assim, o ronco, na verdade, ele por si só, ele não traz grandes consequências para a minha saúde. Se eu só tiver o ronco primário, que a gente chama. Tipo, eu fiz todo o meu exame do meu paciente, fiz a polissonografia e só constatei que ele só tem o problema do ronco. Ele não tem paradas respiratórias, não tem influência na saturação de oxigênio durante o sono, né? Então, assim, patologias mais severas não, mas estudos mais recentes têm associado com a pré-hipertensão arterial. Ou seja, quem ronca, mas não tem apneia, mas já é um sério candidato a ser um paciente hipertenso. Então, todo cuidado é pouco, né? Olha que coisa, como é a prevenção, né? Como é a prevenção. Por isso que eu falei, é o primeiro estágio da doença, né? É o grau mais leve da doença, mas que fatalmente ela vai evoluir e vai se tornar, em algum momento da vida desse paciente, e vai se tornar uma apneia, um quadro apneico. Pode falar a questão que você ia falar da questão do estudo. E é interessante que você está falando isso, porque assim, a gente sempre ouviu, né? Quem respira mal, vive mal, né? Quem dorme mal, também, né, vive mal. Também vive mal. Muito tem se estudado e falado sobre a importância dos distúrbios do sono, não é mesmo? Sim. Você sabe que assim, né? Sempre se estudou de alguma forma, né? De uma forma mais empírica, tá? Mas depois que surgiram os exames mais completos, né? As próprias tomografias, exames de imagem, principalmente o eletroencefalograma, que começou a se valorizar um pouco mais. Mas, na verdade, se a gente recorrer à literatura mais recente, a gente vai ver que coisa de 25, 30 anos para cá, que a produção científica está absurda, assim, está todo mundo estudando o sono, né? Porque começou a se perceber que ele influencia praticamente tudo no corpo da gente, todos os sistemas, principalmente o nosso sistema nervoso central, né? E ele influencia o nosso metabolismo orgânico, metabolismo hormonal, aparelho digestivo, sistema neuromuscular, tudo está envolvido.
E se ele influencia no nosso sistema nervoso central, praticamente nosso sistema neurocognitivo também vai ter uma dependência muito grande da boa qualidade de sono. Com né? certeza. Então, assim, até a gente fala brincando, né? Que até alguns anos atrás, aí em congresso de cardiologia, só se falava de infarto, AVC, tal. Hoje só se fala de apneia do sono. Olha só. Porque, na verdade, é aquela história, né? Principalmente, alguém deve conhecer, eu já tenho ouvido falar, conhece o fulano? Pois é, morreu dormindo, ele teve um infarto dormindo. Sabe qual foi o gatilho que puxou ali, que deu esse infarto nele? Com certeza foi um distúrbio respiratório do sono, né? Porque, na verdade, assim, a apneia, ela por si só, ela não vai te matar. Você não vai morrer por causa da apneia, pelo sufocamento que ela te causa. Sim, Mas sim. ela vai dar uma sobrecarga no seu sistema cardiovascular que aumenta em mais de 7 vezes a possibilidade de você ter um infarto, de você ter um derrame, né? E se somado a isso, por exemplo, a uma história familiar, né? Uma questão de obesidade, outras comorbidades que vão se achegando na apneia do sono e ela vai potencializando aquilo, cara, existem trabalhos mais recentes, até que foram publicados no ano passado, que fizeram um estudo longitudinal com quase 2.000 pacientes por mais de 20 anos, acompanhando o desenvolvimento dos distúrbios respiratórios do sono e o grau de mortalidade. Pacientes com grau de apneia severo, olha, tem 20% mais chance de morrer precocemente. Olha. Se você calcular que a nossa estimativa de vida hoje é em torno de 85, 90 anos, mais ou menos, né? Se a gente se cuidar bem, né? For homeopatizado, então vai viver uns 120. Vai viver mais tempo. Mas se você calcular 20% desse tempo, rapaz, é 17, 18 anos que você vai deixar de viver. Né? Que você vai deixar de viver com a sua família, com seus entes queridos, né? De tomar sua cervejinha. Então, é extremamente complicado. É sério. A apneia, ela é uma doença séria e precisa ser muito bem estudada, muito bem trabalhada, né? A gente que está dentro da odontologia do sono, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala com os colegas, porque, na verdade, um dos recursos que a odontologia utiliza é um aparelho intraoral, né? Então, e você sabe que dentista a gente é muito de pegar as coisas, dar uma olhada e falar, eu sei fazer, né? E não é assim. Tudo tecnicista, né? Para atuar na área do sono, o negócio tem que estudar muito, né? Bom, mas então, qual que é a importância que vem se dando nessa questão do distúrbio do sono, no caso a apneia principalmente, né? Exatamente por isso, ela vai te afetar tanto, principalmente o seu sistema nervoso central, que você não vai ter um sono reparador, você vai acordar cansado, por mais que você fique ali 7, 8, 9 horas na cama, você vai acordar com aquela sensação, pô, ainda precisava dormir mais umas 2 horas, né? Isso ao longo do tempo, 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, isso afeta demais seu sistema cognitivo, afeta seu humor, né? Sua concentração, o seu poder de decisão, os seus reflexos. Por isso que aumenta muito a chance de acidentes, tanto domésticos em casa, como no próprio trabalho, e principalmente no trânsito, né? Você sabe que existe uma pesquisa de uma colega, até que foi uma tese de mestrado da USP, que ela fez um trabalho só com motoristas profissionais no estado de São Paulo. E, rapaz, 76% dos motoristas profissionais, eles relatam terem distúrbio do sono, fazerem uso de cocaína, álcool, maconha, né, energéticos. Para quê? Para poder suprir a carga de só 16 horas de média de trabalho que eles fazem por dia. Eu acho assim, chega a ser desumano, né? A gente vai viajar, dirige 6, 7 horas, você já fica pregado, você imagina o cara dirigir 16 horas pilotando ali um caminhão, uma carga pesada, ou um ônibus cheio de passageiros. Quer dizer, é extremamente complicado, né? E só ainda para fechar essa questão do trânsito, no Brasil a média é de 44 mil mortes por ano no trânsito. Desse total, 46% estão relacionados a distúrbio do sono, algum problema do sono. Calcula 46% de 44 mil pessoas, são em torno de 20 mil pessoas que morrem porque alguém não dormiu bem.
Você entendeu? Então, é muito complicado, né? Se a gente valorizasse um pouquinho mais a nossa qualidade de sono, olha só até como a gente iria preservar vidas, não é verdade? Nossa, você está falando uma coisa assim, meu amigo, dados que você está trazendo para a gente, que realmente tocam na gente profundamente, porque você está falando de Mário, alterações não só do sono, você está falando de alterações de comportamento importantes. E quem comportamento, sim. lida, principalmente com uma abordagem de valorização de sintoma dos pacientes, como é a abordagem homeopática, de valorização da sintomatologia para a seleção do medicamento, a apneia passa a ser um obstáculo à cura, porque você está trazendo todo um lado de comportamento alterado, não só de sintomas, vamos dizer assim, psíquicos, mas sintomas físicos, né? Que você está trazendo toda uma alteração marcante nesse aspecto. É assustador mesmo, como está colocando aqui uma colega em relação a isso, né? E essas complicações? Olha só, mais coisas aí que vão... Então, e aí vai afetar, né, o humor, como a gente estava falando, e você começa a ter mais associações com a ansiedade, a irritabilidade, até a depressão, porque ele altera muito a formação de vários neurotransmissores. Eu não vou entrar em detalhes aqui nessa parte mais da fisiologia, mas altera muito a neuroquímica do nosso cérebro, né? E aí ele vai tanto promover algumas alterações na produção de alguns hormônios, principalmente do aparelho digestivo, como a leptina, a grelina, o próprio hormônio de crescimento, que tanto ele vai causar a obesidade, como depois a gente vai falar que a obesidade ela vai retroalimentar a questão do distúrbio respiratório do sono, né? Então, a pessoa às vezes está com problema respiratório, vai buscar um tratamento, por exemplo, vai numa nutricionista até tentar fazer uma dieta para perder peso, mas não consegue perder peso. Por quê? Porque seu sistema hormonal está totalmente desregulado. Olha só. Você entendeu? E se não corrigir o padrão respiratório dele, realmente ele não vai ter efeito as outras terapias, né? Vai alterar toda essa parte da hipercolesterolemia. Vai aumentar o colesterol ruim do cara. Pronto. Existe uma associação muito grande da apneia com a diabetes, né? A diabetes tipo 2. Meu amigo. Então, isso são frutos de estudos mais recentes também. Inclusive até com Alzheimer, Mário. Existe o sistema linfático, né, que vamos supor é o nosso lixeiro, né, é o que faz a limpeza do cérebro, né, à noite. E ele acaba deixando de tirar aquelas placas, as proteínas beta-amiloides, que formam as placas amiloides, que estão muito associadas ao estabelecimento do Alzheimer. Então você vê que o paciente que sofre de apneia tem até uma propensão maior a desenvolver o Alzheimer com a idade. E uma notícia ruim para nós, homens, né, do sexo masculino, é o seguinte, que dentro desse pacote hormonal que sofre as consequências da apneia, está a testosterona. Testosterona. A testosterona, isso, ela é produzida nos estágios mais profundos do sono, né? E quem tem apneia não chega no estágio mais profundo do sono, fica sempre ali no estágio mais superficial. Então você vai ter uma baixa de produção da testosterona que vai ser um dos fatores que, associado a outras coisas, né, também vai estar associando aí a questão da impotência sexual, dificuldade de ereção, perda de libido. E afeta a mulher também, viu? O nosso, que a gente fala brincando assim, que nosso brinquedinho é de armar, né? Então a gente sofre mais por conta disso. Mas na mulher, a consequência disso vai ser o quê? A perda da libido, principalmente, né? Então essa questão hormonal ela é muito forte. Então, precisa ser muito bem abordada, estudada, porque, mais uma vez, eu volto a frisar, é sério o negócio. Mexer com a apneia não é uma coisa muito, muito fácil de se fazer, não. Mas é possível. Sim. E a gente percebe, Mário, assim, por todos esses sintomas, esses sinais que ela promove, que, veja bem, ninguém vai resolver esse problema sozinho, tá? O dentista do sono não vai resolver o problema sozinho do paciente. Como muitas vezes o médico do sono também vai ter algumas limitações. Porque hoje cada um está numa especialidade. Mesmo na medicina você tem o otorrino, todos são importantes.
Tá? Por quê? Porque o paciente ele precisa de uma avaliação integral. A gente entende bem isso quando a gente estuda a homeopatia. Mas é muito complicado eu querer fazer o diagnóstico sozinho, como dentista, se o meu paciente tem uma disfunção neuronal muito forte, uma disfunção hormonal muito forte, isso não está na minha alçada do tratamento. E se o quebra-cabeça não for montado junto, a gente subtrata o paciente e ele continua sofrendo as consequências da apneia. Um outro detalhe em relação ao ronco e a apneia. O ronco ele é uma característica mais fácil da gente controlar. Não é tão difícil você eliminar o ronco do paciente. O problema é a apneia. Que a danadinha ela pode ser silenciosa, né? Eu posso, às vezes, eliminar o ronco do meu paciente, mas ele permanecer com algum grau de apneia. Por isso que, inclusive, esse exame que eu falei no começo da polissonografia, que é extremamente importante, não é só na primeira consulta, no diagnóstico inicial. Até para o acompanhamento, ele é importante. Para a gente ver a efetividade das terapias, né? É só assim que a gente vai ter uma segurança que nós estamos devolvendo saúde para o paciente. Isso, com certeza. E, Fagnani, nossa, é uma aula que você está dando aqui para a gente, que a gente fica até perplexo, porque de fato você está alertando para alguns fatores importantes, o resultado desses fatores, que somatório, você de um trabalho integrado que você está falando. Agora, me dá um panorama assim, de incidências na população em geral. Como é que você poderia nos descrever isso para a gente através desses gráficos aqui? Mário, é o seguinte, o ano passado também teve uma publicação muito legal, que foi feita uma revisão de literatura de praticamente 20 anos, né? Onde fizeram um levantamento, né, da incidência da apneia no mundo como um todo. Vários países participaram, vários cientistas participaram de vários países, né? Então foi feita uma síntese de todos os trabalhos que tinha. A grande dificuldade é assim, que a metodologia não é igual em todos os lugares, né? Perfeito. O ideal para você ter um diagnóstico mais apurado seria o mesmo para fins estatísticos que pudesse ter sido feito com polissonografia para você entender realmente a gravidade da apneia. Mas enfim, cara, se chegaram à conclusão até por estimativa, né, que no mundo existe praticamente 1 bilhão de pessoas que têm apneia do sono. É muita gente, né? E dos principais países, né, os que mais têm a maior incidência na população, nós temos lá, primeiro, a China. Além de ser o país mais populoso, tem uma questão estrutural, né, de uma característica de etnia, vamos dizer assim. Você sabe que os orientais, eles têm a profundidade da face diminuída, né? Eles têm o perfil mais reto, mais achatado. Sim, perfil. E isso é extremamente ruim, por quê? Porque você achatando o comprimento facial, obviamente a tua faringe, aquele tubo respiratório, ele também é mais achatado. Então o asiático, normalmente, ele tem uma tendência maior assim, a ter o distúrbio respiratório do sono. Principalmente somado com outros fatores que a gente vai ver daqui a pouco. Depois vem Estados Unidos e nós estamos em terceiro. Tomara que a gente não suba nessa Nós já temos nessa escala. 49 milhões, cara. Mas, ó, no Brasil a estimativa é de 49 milhões, chegando nos 50 milhões. Em 2010 foi feito um trabalho maravilhoso aí na Unifesp, né, na Universidade Federal de São Paulo, pelo Dr. Tufik e sua equipe, que eles fizeram, sim, um exame com 1.042 pessoas com polissonografia, e eles chegaram a um dado que na nossa população nós temos um índice de 32,9% da população que sofre de apneia. Apneia, hein? Não estou falando de ronco, não. Apneia. 32%. 33%, vamos falar assim. Quer dizer, se você tô eu, você e mais uma pessoa que estiver nos assistindo, um de nós três vai ter apneia. Rapaz. Entendeu? Quer dizer, você está sentado com os colegas, você olha para um lado, olha para o outro, um dos três vai ter. Um dos três tem. E assim, cara, é muita gente. E é uma situação preocupante, porque desse montante, apenas 15% a 20% desse volume são diagnosticados, passam por algum tratamento.
Os outros 80%, calcula aí 80%, que é bom de matemática, Mário. Arredonda aí. 80% de 50 milhões, quanto que dá? Dá 40 milhões 40 milhões de pessoas estão desassistidas. Estão entregues à própria sorte em relação à apneia do sono. E aí, falta o quê? Falta você ter mais informação para a própria população. A população precisa se ligar nisso, cuidar, valorizar o sono, né? Valorizar o sono, que é extremamente importante, porque, como eu falei lá no início, né, a gente acaba sacrificando o sono para querer outras coisas, né? Para querer ter, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso isso para ter. Só que você deixa de ter saúde, principalmente, para ter um bem material. Isso é extremamente complicado. Então, só para fechar isso aqui, para você ter uma ideia, olha, hoje, no Brasil, se você somar os laboratórios do sono que tem, os aparelhos de polissonografia que existe no Brasil, né, e fechasse tudo hoje, olha, então hoje nós vamos diagnosticar toda essa turma que está sem diagnóstico. Sabe quanto tempo ia levar? 20 anos. Só para você fazer o diagnóstico dessa turma que está aí. Fora os que vão aparecer ao longo desses 20 anos. E aí é uma progressão, né? Não vai ter jeito. Mas, então, assim... Estava bárbaro, meu amigo. Vamos em frente. Nós temos que falar um pouquinho. Eu queria que você falasse agora dos fatores que predispõem os distúrbios do sono. Você já falou alguns, mas é legal agora você estar dando uma incrementada nessa tua informação. Olha, tem vários fatores, mas os principais, vamos dizer assim, é o primeiro ali de cima, é a obesidade, né? E essa obesidade, ela vem principalmente... Lembra que eu falei que, na minha opinião, a apneia é um fruto do nosso livre-arbítrio? E a obesidade, tirando aqueles pequenos casos que são patologias endócrinas e tal, mas a grande maioria, né? E hoje nós vivemos uma epidemia mundial de obesidade, não só no Brasil. Mas é por quê? Pela mudança dos nossos hábitos alimentares, né? A gente quer sempre comida rápida, prontinha, né? Calórica. E outra coisa, quem tem problema de apneia, quem tem distúrbio do sono, tem mais afinidades por alimentos mais calóricos e adocicados. Até isso influencia. Olha isso. Então, assim, por que a obesidade influencia tanto? Primeiro porque a gente engorda até no pescoço. A gente vai ter deposição de gorduras até na própria região cervical. Não dentro propriamente da faringe, mas ao entorno. E essa deposição de gordura vai fazer com que as paredes da faringe vão se estreitando. Então isso vai favorecer bastante, né? Tanto que existe uma questão seguinte, que a obesidade, se você ganhar 10% a mais do seu peso, você já piora em 50% o seu problema de apneia. E o inverso é verdadeiro. Se você perder 10% do peso, você já diminui praticamente quase que 2 categorias de gravidade. Então, assim, o peso ele tem uma importância muito grande. Então, o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é o nosso peso dividido pelo quadrado da nossa altura, né? Quanto maior, pior, né? Acima de 30, você já tem um fator predisponente aí para você se tornar um apneico. E outra coisa, até coloquei essa figurinha, que existe também uma medida da circunferência cervical, que é importante, que para o homem não deve ser maior que 43, na mulher não pode ser maior que 38. Quer dizer, não é que não pode, né? Sendo maior, também já é um fator a mais de predisposição. Mas a circunferência abdominal hoje, segundo as últimas avaliações também, ela é tão ou mais importante, até ela por si só, ela já é um fator predisponente para a apneia. Né? E para o homem acima de 94 e a mulher acima de 80 também já começa a abrir os olhos, porque você já está no caminho para pegar a apneia. E aí nós temos a questão do sexo. Né? Hoje nós temos uma prevalência maior no sexo masculino, né? Uma proporção de 2:1. Quando você vai ver a questão da epidemiologia, né? Praticamente uma incidência maior no sexo masculino, que, na verdade, é até os 45, 50 anos. Porque a mulher, quando ela entra no climatério, né, na menopausa, devido à diminuição da produção da progesterona, principalmente, que é um hormônio responsável pelo tônus muscular, ela acaba sofrendo um pouco mais a consequência da apneia também. Então, as mulheres não ficam muito felizinhas, não, que depois dos 55, 60 anos, vocês já estão ali pau a pau com a gente. Já também. Pau a pau com os homens ali. E aí... E a questão do envelhecimento.
que eu precisava ficar falando com você 3 horas, meu amigo, porque é muita informação interessante. E aí eu te falo, vamos lá, como é que a gente pode prevenir isso, né? Você vai falar um pouco agora sobre, né, o aleitamento materno, né, como prevenção. É isso. Então vamos falar para as mães aqui, para os pais, nós que temos netos, filhos aí, né? Vamos lá, agora nesse momento que está pensando em gerar uma criança, né? O que você sugere aí? Vamos lá, essa parte É extremamente importante, né? O Pedro também já falou bastante na live passada, mas eu só queria fechar uma coisa em relação ao aleitamento. Uma das grandes questões é o estabelecimento do padrão correto da respiração. A respiração ela tem que ser nasal, exclusivamente nasal. A natureza já criou nossas vias aéreas exatamente para isso, para aquecer, filtrar, umidificar o ar, para depois ele entrar lá para os pulmões, né? E para isso, eu preciso que algumas estruturas da nossa face funcionem corretamente. Então vamos chamar aqui, ó, nariz, boca e essas duas estruturas que estão atrás da língua ali, de válvulas. A gente chama de válvulas vitais. Isso é um conhecimento da ortopedia funcional, tá? Perfeito. Para que a minha respiração seja correta, eu preciso que nariz, a V1 sempre aberta, ou seja, desobstruída, nada obstruindo o nariz, né? Tá. V2, labial, sempre fechadinha. Boa tonicidade dos lábios, que eu consigo isso aonde? No aleitamento materno, né? Aleitamento materno. E as duas válvulas aqui atrás, a V3 e a V4, que na verdade é a campainha lá, o palato mole, e a epiglote, elas trabalham sincronicamente. Aqui, nesse caso, eu estou fazendo a respiração, você vê que as duas estão fechando a abertura para a cavidade bucal. Então, a minha faringe está liberada. Passa o próximo, por favor. Passa a próxima imagem. Perfeito. Então, olha só que interessante. Aqui a criança está durante o aleitamento materno. Ela está com o bico do peito dentro da boca, que é um bico volumoso, que se molda, preenche praticamente toda a cavidade bucal do meu paciente. Só que ele consegue fazer a respiração naturalmente. As suas válvulas vitais estão funcionando equilibradamente. Passa a próxima imagem, por favor. Durante o processo do aleitamento, aqui ele está fazendo o quê? A deglutição. Ou seja, ele extraiu o leite, ali aquele branquinho dentro da boca é o leite que está saindo do bico do peito, tá certo? E essas válvulas vão trabalhar fechando para o nariz e fechando para a laringe e abrindo para o esôfago. Então ali vai se criando um sincronismo de funcionamento, né? Então a percepção sensorial, né? O trabalho neuromuscular, tanto na respiração como na deglutição, trabalhando harmonicamente e sincronicamente. Passa a próxima, por favor. E aí, agora o negócio... Aí, vem quando a gente entra com essa porcaria aí. Qualquer bico. Qualquer bico. Chupeta, mamadeira. O que ele vai fazer? Primeira coisa, ele altera totalmente a postura de língua. Ele entulha a minha língua lá para trás. Observa que a porção posterior da língua ela está encostando lá no fundo da faringe. Aquelas duas válvulazinhas lá, V3 e V4, elas se separam, elas ficam afastadas. Não consegue amadurecer o mecanismo de sincronismo, de respiração com a deglutição. O que a criança faz? Ela tem que tirar essa porcaria da boca para poder fazer a deglutição. Senão ela não consegue. Né? No aleitamento materno, não. A função ela ocorre simultaneamente e junto com todo aquele movimento neuromuscular que vai excitar o crescimento da mandíbula. Né? Na mamadeira, não. Né? Então, aqui já começou a atrapalhar o padrão de respiração. Se eu levo isso para minha adolescência, para minha infância, para a adolescência, fatalmente vai chegar no adulto dessa forma, eu já tenho uma grande predisposição a ter problema respiratório. Ou melhor, eu já tenho. Já tem. Né? Aí, somado à pobreza de estímulo, do crescimento das estruturas faciais, do queixo, da largura da maxila, não vou ter espaço para essa língua sempre vai ficar entulhada lá para trás. Ali atrás, né, no outro slide, um dos outros fatores predisponentes é o quê? Exatamente as anomalias de crescimento e desenvolvimento da face, que é provocada principalmente pelos bicos artificiais. Então, como prevenção, gente, não tem outra coisa. A principal prevenção é a perfeita estimulação que a gente passa no primeiro ano de vida.
Existia o nosso Pedro Planas, né, que foi o grande papa da ortopedia funcional, que é um espanhol, que ele falava o seguinte: o que a gente passa no nosso primeiro ano de vida, nós vamos colher o fruto pelos próximos 80 anos. Não há dúvida. Não há dúvida. Então, se você foi bem estimulado, você vai colher bons frutos. Agora, se você for mal estimulado, não tem jeito de você colher bons frutos. Você vai ter problemas. Comenta essa imagem, Fagnano. Então, isso seria o quê? A pobre estimulação, né, na primeira infância, né, principalmente com a ausência do aleitamento materno, nós vamos ter isso, né? Diminuição de queixo com um pouco de desenvolvimento antero-posterior, a foto inferior aqui, o arco superior extremamente atrésico, o palato, o céu da boca lá para cima, vai me achatar a cavidade nasal, aí vou ter vários tipos de maloclusão. E isso vai entrar aí, no caso, o papel do dentista, né? E aí nós vamos ter que entrar agora isso, né? O que o sono tem a ver com odontologia? Você está falando bastante sobre odontologia do sono, né? Você está falando da configuração de arcos dentários, né? Da estimulação através do aleitamento materno, né? Evidentemente, a utilização de bicos, que o trabalho muscular é outro completamente diferente. Né? Completamente. Então, agora vamos falar do teu trabalho, a prevenção. Né? O que na realidade, a odontologia pode contribuir com essas questões? A prevenção, na verdade, ela já começa exatamente isso, né? Com o próprio dentista protegendo, incentivando o aleitamento materno. Eu acho que, infelizmente, existe alguns colegas da nossa classe que ainda incentivam o uso do bico da mamadeira, da chupeta. Porque até os 2 anos não faz mal, gente. Até o final do primeiro ano, a face da criança já cresceu 50%. Até os 6 anos, ela já cresceu 80%. Então, não tem como. Então, nós temos que escolher. Nós vamos atuar preventivamente ou só curativamente, né? Preventivamente, não tem como. É valorizando, protegendo a amamentação. Sempre. E olha, mas é difícil. Como que a criança... Olha, eu tenho 4 filhos. Nenhum usou chupeta, nem mamadeira. E, gente, acredita, sobreviveram, viu? Estão vivos. E são homeopatizados e, olha, praticamente nunca, eu vou frisar bem, nunca tomaram um antitérmico, um antibiótico. Nunca. Isso eu não li em artigo nenhum, eu vivi a minha experiência. A sua experiência. Tá certo? Então, é fisiologia, você valorizar a fisiologia e valorizar a saúde. Mas muito bem, a gente viu ali, lá no início da aula, que aqui, olha, onde tem esse círculo pontilhado, é ali que ocorrem os distúrbios respiratórios do sono. Então, se a minha língua vai para trás, é porque alguma coisa está acontecendo. Ou ela está hipotônica, ela está flácida, ou ela não tem espaço dentro da boca, né? Ou esse queixinho está muito para trás e ela está totalmente inserida na base mandibular. E quem que mexe com a boca? Né? No caso, é o dentista. Dentista? Né? Então, o dentista, dentro das nossas especialidades, se você puder passar a próxima imagem, por favor, a gente tem várias especialidades. Perdão, esse é a próxima. Esse aqui é o tratamento que você vai falar? Mas vamos passar para a seguinte, depois eu volto nessa. Mas, assim, por exemplo, a odontopediatria, a ortopedia funcional dos maxilares, a própria ortodontia. Nós temos ferramentas terapêuticas para devolver aquela forma anatômica perdida pela mamadeira. Fagnano, mas não é genético? Gente, quando a gente estuda crescimento, a gente vai ver que os problemas de má formação, de ordem genética, é em torno de 1/3. Os outros 2/3 têm a sua causa nas origens funcionais. 2/3 é muita coisa, gente. É muita coisa. Né? Você pega 10 pacientes, 6 ou 7 foram por problemas de alterações funcionais. Né? E mesmo aquele paciente que tem ali um comprometimento genético, com as técnicas da ortopedia funcional, principalmente, a gente consegue dar um upgrade ali, uma sobrecorreção. Né? Então, e a odontopediatria, principalmente, é extremamente importante porque é aquela especialidade que está em contato com a criança. Com a criança, é verdade. A própria ortodontia, hoje já melhorou bastante, mas sempre a visão do tratamento de não diminuir espaço dentro da boca. Então, aquelas mecânicas com extrações
muitas vezes você está diminuindo o espaço, né, do perímetro ósseo da arcada. Isso vai ter um prejuízo na respiração do paciente. A própria prótese, a reabilitação protética, sempre valorizar isso, né, o espaço funcional da língua. E a cirurgia bucomaxilo, que é a nossa especialidade que mais promove realmente o tratamento duradouro, vamos dizer assim, que é a cirurgia de avanço maxilomandibular. Eu coloquei aqui em azul a odontologia do sono, ela ainda não é uma especialidade reconhecida. Mas, porém, vai acabar se tornando um dia. Porque é como eu falei no início, né? Não basta eu saber os conhecimentos da ortodontia, da ortopedia funcional, eu preciso ter todo o conhecimento da fisiologia do sono. Perfeito, isso a gente não aprende na faculdade. E, na verdade, até os profissionais de outras áreas, até da medicina, né? Tá todo mundo estudando sono, porque é uma coisa que foge um pouco da nossa formação básica. É verdade. Então, é verdade. É uma área linda, viu, Mário? Você vê que eu não paro de falar, eu começo a falar. É uma você coisa é um entusiasta. E eu tenho 9 minutos para você completar o assunto. E aí eu quero que você comente um pouco sobre o tratamento, né? Volta só aquele slide anterior. Aqui, isso. A odontologia do sono, principalmente o tratamento do adulto, como que a gente trabalha? Com um aparelho intraoral que ele promove um pequeno avanço mandibular. Como eu tenho principalmente a musculatura da língua e o genioglosso fixado na região anterior da mandíbula, quando eu faço esse movimento, toda a base da língua vem para frente. E junto com ela vem o iódio, a musculatura superior, quer dizer, eu devolvo a luz do meu tubo faríngeo. Perfeito. Só que assim, ele é um tratamento paliativo, só vai funcionar com o aparelho na boca. Então a gente fala para o paciente, olha, vai ter que usar o resto da vida. Como o CPAP, você vai usar o CPAP, que é aquele aparelho de um respirador, né? Aquela maquininha que fica te injetando ar, você vai usar para o resto da vida, né? Então, por isso que a prevenção sempre é o melhor remédio, né, Mário? Nem fale. Pode passar para frente, por favor. Tá aí, ó. Né? E aí, ó, esse slide... No estímulo do aleitamento materno, né? Principalmente na prevenção, né, gente? Na prevenção. Olha, não existe função, existem várias alternativas para o uso de bicos, né? Copinho, colher, enfim, várias alternativas quando a mulher não pode amamentar. A gente sabe que existem situações que o aleitamento não pode acontecer. Mas, olha, sempre apoiar, valorizar, né? E depois, uma função extremamente importante do aleitamento, que ele está preparando a musculatura para a próxima função que é fundamental, que é a mastigação. Então, sempre incentivar a mastigação de alimentos mais durinhos, mais secos, né? Para você ter o trabalho da musculatura que vai continuar o estímulo de crescimento das estruturas ósseas do nosso paciente. Então, vamos lá. O que fazer, então? Pois é. Aí tem aquela tal da higiene do sono, né? Todo mundo deve estar preocupado. Nossa, mas e agora? O que eu vou fazer para dormir melhor, né? Gente, o que eu posso fazer? Cria um hábito de dormir, tem um sono regrado, dorme e acorda sempre mais ou menos no mesmo horário. O nosso corpo precisa disso. Ele respeita o tal do ritmo circadiano, né, que são os eventos que acontecem ao longo do dia. Inclusive nos finais de semana. Você perder o controle do período de sono nos finais de semana também te traz bastante problemas, né? Cuidar de colchão, travesseiro sempre alinhado, evitar torções do pescoço, tanto lateral como para frente e para trás, porque toda torção que você faz, você diminui a luz da faringe, né? Uma atividade física é extremamente importante para você criar um fortalecimento muscular, ambiente do quarto, né? Acho que todo mundo já ouviu em algum momento isso. Mas é importante, gente, a luz, principalmente luz disso aqui que nós estamos usando agora, de celular, né? Para ficar bonitinho. Né? Pelo menos 2 horas antes da hora de dormir, a gente tem que desligar isso aqui, né? Tudo. Porque senão, o que acontece? Essa luz azul desses eletrônicos, ela tem um comprimento de onda muito parecido com a luz do dia. Então, ela manda uma informação para a nossa glândula pineal, que ainda é dia. Aí ela bloqueia a ação da melatonina, né? Que é o indutor do sono. Então, é isso, cara. A alimentação, evitar comer uma feijoada antes de dormir, né? Ou, pelo menos assim, se alimentar umas 3 horas antes de você ir para a cama, né? Meditação, mindfulness, oração, uma leitura calma,
sempre é melhor. Não ficar assistindo filme de ação ou ficar matutando os problemas. Não vai ser naquela hora que você vai resolver os problemas. Se você dormir bem, se você dormir bem, uma boa noite de sono, no dia seguinte você vai estar muito mais preparado para resolver seus problemas. Né? E agora você está falando o que não fazer, né, Fábio? E o que não fazer, né? Dormir com televisão, jogo eletrônico, computador ligado, smartphone, essas coisas. Deitar de estômago muito vazio também, isso acaba prejudicando, né? Como eu falei, ler livros estimulantes, assistir filmes, isso não é saudável, né? Ingerir muito líquido é problemático, você vai acordar para fazer xixi, isso vai te prejudicar. E quem tem apneia deixa de produzir o hormônio antidiurético. Uma das características da apneia é aquele paciente que levanta mais de 2 vezes à noite para fazer xixi, né? Porque a bexiga enche muito. Evitar a cafeína. O ideal da cafeína, Mário, 6 horas antes do horário de sono. 6 horas. E a cafeína está no achocolatado, na Coca-Cola, no café, chá preto, qualquer bebida, né? Ou o próprio alimento que tiver cafeína, pelo menos 6 horas antes do horário de sono, porque ela fica no teu organismo e vai afetar, né? Não levar preocupações para a cama, que a gente falou. Soneca durante o dia ela é extremamente legal, né? Para te manter mais desperto, mais saudável. Porém, não mais que 30, 40 minutos, porque senão ela vai interferir na qualidade do teu sono, né? E ir para a cama sem sono. A gente fala o seguinte, cara, a cama ela foi feita para 2 coisas. Para dormir e para fazer sexo, para brincar de namorar. É verdade. Mas eu estou fazendo atividade física. Não, mas ali você libera umas endorfinas que vão te relaxar, vão te induzir ao sono também. Tá bom? Então a cama da gente é um lugar sagrado. Reserve o seu quarto, a sua cama, para você dormir, né? Não para fazer outras coisas. Perfeito. Nossa, meu amigo, olha, você tem uma super aula, só elogios aqui, tá? A gente quer... Estamos aqui 3 minutinhos para a gente fazer uma despedida aqui de todos os seguidores aqui, o pessoal. A live vai ficar gravada, tá? A gente disponibiliza lá que legal. No Instagram, né? No IGTV. Vai ficar lá, a gente vai disponibilizar para vocês aí poderem. Leva essa informação, porque é muito importante esse tipo de comunicação. É fundamental para a gente aprender sempre, né? Algo mais para a vida da gente, para a gente se sentir socialmente ativo, participativo, né? A informação é fundamental. Fagnani, eu quero te agradecer imensamente a sua parceria, por você compartilhar conosco conhecimento, o que você trouxe aqui. Foi um momento de, 60 minutos enriquecedor para a vida da gente, com informação de saúde. Né? Eu acho que é vital, eu acho que você... E eu não posso deixar de agradecer a você e agradecer os parceiros que nesse mês estiveram aqui comigo, né? A Adriana Amazoni, o Pedro Vinhas, né? Você, que comemorando aqui o mês do aleitamento materno, né? Que é o Agosto Dourado. Nós falamos da prevenção lá no comecinho, depois o Pedro falou sobre a questão da respiração bucal, do padrão respiratório, e você hoje, meu amigo, completou de uma forma fantástica. Então, em seu nome, eu quero agradecer imensamente sua participação, seu carinho, o aceite ao convite que você teve, essa brilhante aula que você deu para a gente, tá? E também manifestar o meu agradecimento ao Pedro e à Adriana, que nos oportunizaram a gente poder estar discutindo sobre o assunto. Fagnani, suas despedidas para que a gente, então, encerre a nossa participação hoje aqui. Cara, eu que agradeço. Fiquei muito honrado de estar nesse time, né, com profissionais tão brilhantes como o Pedro, né, como a Patrícia, né, a colega Adriana. Nossa, muito legal, Mário. Te agradeço demais. E você sabe que assim, o que a gente mais ouve no consultório, que os pacientes falam, poxa, eu não sabia disso. Então, a nossa função exatamente é essa, é de levar informação e que cada um hoje pegue essa informação, use para o seu benefício próprio, mas compartilhe com o seu próximo, que nós só vamos estar ajudando todo mundo. Valeu, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, gratidão a todos vocês que participaram aqui com a gente. Amém. Muito obrigado, tá? Até uma próxima, se Deus quiser, Fagnani, nós ainda vamos fazer outras, hein? Até. Tem muito assunto bacana para a gente conversar. Junto. E eu te agradeço. Meu querido, beijo para todos em casa. Um grande abraço para você, a todos. Muito obrigado, gente. Para vocês também. Com vocês. Valeu!
Beijo. Valeu.